Olá, amigos produtores rurais. Hoje nós vamos falar sobre estação de monta, já que nós estamos aqui no mês de outubro, no início da época chuvosa, pelo menos na maioria do centro-oeste do Brasil Central, né? Então vamos falar um pouquinho de estação de monta. Primeiro, por que é importante uma estação de monta e quais os benefícios que essa estação de monta pode nos trazer, né? Quando você deixa o touro o ano inteiro no rebanho, você tem períodos, principalmente os períodos de seca, onde você tem frio, você tem forragens com baixo teor de proteínas, né? Pastagens secas, o gado vai estar no score mais baixo. Nessa época ele entra em anesto, as vacas entram em anesto e não dão cio. Então não adianta, às vezes lá no meio do inverno, com uma condição ruim, você está lá com um touro ou tentando fazer alguma inseminação artificial. Por isso é importante você ter essa estação de monta num período adequado, né? E quando você tem essa estação de monta num período adequado, você traz vários benefícios. Por exemplo, o primeiro é o índice de prenhez, que você vai estar um índice maior. Então, se você vai fazer uma IATF, e aí você tem os seus custos de protocolos, de sêmen, né? Então você vai ter um investimento nisso e você vai ter um resultado muito melhor de prenhez. Seja com touro na monta natural, também você vai emprenhar bastante numa época, muita época melhor. Então, primeiro benefício, você melhora na época certa da sua estação, você vai melhorar os seus índices de prenhez. Segundo, você vai ter uma bezerrada nascendo mais concentrada e nos meses melhores. Então, você tem uma bezerrada mais homogênea, mais parelha, vamos dizer assim, mais pesada, porque a estação de monta foi feita num período correto, onde o período de gestação desse animal ocorreu num período melhor para essa vaca gerar bem esse bezerro. Então são dois grandes benefícios, prenhez e uniformidade e desempenho do produto, que é o bezerro. Mas e aí, qual é a época correta, né, de você se fazer iniciar uma estação de monta? Bom, eu sempre falo, o Brasil é muito grande, mas sempre no início da estação chuvosa. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que olhar é o score corporal das vacas e se você já tem uma pastagem suficiente, boa, para que esse animal, do dia que você vai inseminar ele para frente, ele vai estar ganhando peso, ele vai estar melhorando o seu score corporal. Então o início das chuvas é o melhor para você começar. Aqui no centro-oeste, nós estamos no Mato Grosso do Sul, sempre as chuvas começam a ocorrer no mês de setembro, outubro, com uma maior já quantidade, né? Então o mês de outubro aqui já é um mês que a maioria dos produtores começa a sua estação de monta, porque você começa a ter uma pastagem, esses animais vão começar a ganhar peso, e aí vão entrar no cio, vão sair daquele anesto, né? E desde que logicamente estejam num score corporal muito bom. Então durante o período da seca, né, esses animais não podem emagrecer muito. Aí em outubro, então no caso, o início das águas, a gente já começa as nossas estações de monta aqui, porque daqui para frente, mesmo a vaca parida ou a novilha, ela vai ter uma quantidade maior de pastagem, então ela vai melhorar seu score corporal, vai dar cio, vai emprenhar, né? E então, se o início é no início das águas, qual é o final? E o tamanho dessa estação de monta? Bom, aí depende muito do sistema, de cada fazenda, do seu sistema gerencial, da onde você está, né, no Brasil. Mas assim, uma estação de monta, o que seria o ideal de tempo de duração, né? Ideal seria 90 dias. Então, por quê? Porque uma vaca tem que parir uma vez por ano, te deixar um bezerro uma vez por ano. Como o período de gestação é 9 meses e meio aproximadamente, então ela pare e nos próximos, no máximo 90 dias, ela vai estar prenha de novo, né? Então esse seria o ideal. Bom, é fácil fazer uma estação de 90 dias? Não. Às vezes, para muitos, é muito arriscado. Por quê? Porque 90 dias numa estação de monta, você tem que estar tudo correto na fazenda, principalmente a parte nutricional. Às vezes eu já vi produtores trazer uma estação de monta de 90 dias, mas ele não tem uma nutrição adequada, e aí ele começa a inseminar ou colocar touro em vacas onde estão um score corporal
muito baixo, a fazenda está com muito gado, né? E aí ele tem baixos índices, então às vezes não adianta apertar demais. Esse seria o ideal, desde que nutricionalmente você tenha uma condição ideal. Bom, pode ser um pouquinho maior, pode ser até 6 meses, né? 6 meses eu já acho um pouco muito, mas uma estação assim de 4 meses é uma estação que você tem condição de dar chance, você tem chance para esses animais e você consegue excelentes índices, pode ter excelentes índices de prenhez nesse gado, e o período de 4 meses não é um período tão longo assim, né? Então fica essa dica aí, né? De 90 a 120 dias aí é ideal para uma estação de monta, e você vai ter uma concentração do nascimento dos bezerros. No próximo programa a gente vai falar sobre a gestação, sobre o feto, por que essa estação de monta interfere no bezerro, ok? Até lá, e viva o agro brasileiro!